Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade àquela série de vídeos a respeito de trabalhos espirituais ou processos espirituais realmente funciona, se você não assistiu os vídeos anteriores, a hora que você for clicar no YouTube, você verá a playlist dos dois vídeos anteriores. Esse aqui é o vídeo de número 3 e o tema de hoje refere-se a implantes biológicos. Bem, o que são esses implantes biológicos, né? São estruturas psicoativas. Deixa eu contar um pouquinho dessa história para vocês. Há muitos anos, quando é muitos anos, 5, 6 anos, eu como membro de uma instituição, como voluntário, aqui em Florianópolis, eu fui, acho que já faz mais tempo que isso, eu fui convocado para participar de uma estação de trabalho, de um grupo de trabalho, onde utiliza-se esse tipo de implante biológico. Esse nome é dado, tem um nome específico que é de propriedade dessa instituição, então eu vou me reservar a não comentar o nome, porque não acho isso correto. Muito bem? Mas quem conhece a instituição, quem já participou dos trabalhos, sabe da importância dessa estrutura, desse trabalho, dessa ação, utilizando implantes biológicos. Bom, então o que significa basicamente isso? Como nós sabemos, e eu já venho repetindo isso insistentemente nos nossos cursos de autodefesa psíquica e proteção espiritual e nos cursos de formação mediúnica de base e avançada, eu tenho uma afirmação e eu gostaria muito que essa afirmação fosse contrariada. Eu digo sempre o seguinte, que as atualidades mentais, psíquicas e as atividades espirituais não acontecem fora do mundo físico, por uma única e simples razão: a nossa compreensão não vai além disso. Tá? A nossa percepção da realidade vai até a quarta dimensão, não vai além da quarta dimensão. Quando nós extrapolamos para a quinta, sexta, sétima dimensão, nós temos um tratamento matemático e um tratamento físico para essas outras dimensões que não estão à disposição do leigo, não está à disposição das pessoas talvez mais simples na sua capacidade cognitiva, ok? Então nós hoje conseguimos ir até a quarta dimensão. A quarta dimensão é a dimensão de tempo, é onde ficam os registros de todos os acontecimentos do instante que antecedeu essa nossa conversa até os primórdios, ok? Pois muito bem, na esfera planetária em que nós vivemos, esta é a condição, esta é a situação que nós temos e é onde a nossa capacidade cognitiva, perceptiva consegue chegar. Quando você extrapola, é claro que você vai para o mundo das conjecturas. Você está me vendo com essa varinha aqui, a varinha do Harry Potter, é que eu uso para dar uma acertada na posição da câmera aqui. Eu estou aqui no estúdio, aqui na minha sala sozinho. Mas ela tem uma ação diretiva sobre os processos. Mas tudo bem, Harry Potter de lado, vamos falar sobre o implante biológico então. Muito bem, o que é isso? Todas as vezes que nós temos uma anomalia ou uma disfunção no nosso corpo físico, tá? Vamos imaginar uma cardiopatia, um problema de fígado, um tumor de mama, uma indigestão, um problema relacionado ao trato intestinal, tudo mais. Isso se configura como uma disfunção ou como uma anomalia. Muito bem. Então, o que acontece no nosso duplo etérico, neste envoltório do nosso corpo, que dá-se o nome de duplo etérico? Eu gosto desse nome, duplo etérico, né? Dá-se o nome de perispírito, dá-se o nome de aura. A palavra perispírito também tem um pouco de confusão com relação a esse nome, porque linka com processos religiosos da doutrina espírita, mas eu não quero entrar nesse detalhe, no processo religioso. Então vamos voltar à nossa conversa. No duplo etérico acontecem algumas alterações na configuração geométrica, na configuração estrutural e também na configuração funcional dessa estrutura. O duplo etérico é constituído basicamente de matéria orgânica em forma de vapor ou em decomposição e vapor d'água.
Esta estrutura, que é uma estrutura bioplasmática e também ideoplasmática, que ela tem uma característica que se configura também com os nossos processos mentais e psíquicos. E quando nós padecemos de uma anomalia ou de uma disfunção, existe uma alteração nessa região, no duplo etérico, na nossa constituição bioplasmática, ok? Pois muito bem. Então todas as vezes que você utiliza um processo de intervenção, vamos dizer pela imposição de mãos, utilizando uma técnica, seja ela qual for, tá? Pode ser o reiki, pode ser o passe, pode ser a cura prânica, não importa, tá? Onde você utiliza a imposição de mãos. Onde você, por exemplo, utiliza as inúmeras técnicas de cirurgias espirituais, onde é inoculado nesta região estruturas funcionais, ideoplasticamente idealizadas, olha, isso é um pleonasmo, pelo médium operador. Ele utiliza o seu conhecimento e a sua expertise para esse trabalho, idealiza essas estruturas curadoras, essas estruturas que serão inoculadas no duplo etérico e elas passarão a funcionar. Isso tem muito a ver com a cirurgia espiritual. Nos processos de imposição de mãos, funciona de maneira semelhante no que se refere ao processo mental, que é a capacidade que o médium, que o operador tem de idealizar, criar, pensar sobre o funcionamento, sobre a reestruturação daquela área do corpo que está modificada. Pois muito bem. Para que eu idealize isso, eu vou vou me servir de dois elementos básicos. Primeiro, a minha capacidade de idealizar isso. Tá na minha estrutura pensante, nos meus elementos de configuração. Eu sei o que é um fígado, eu sei o que é um rim, eu sei o que é um pâncreas, eu sei como funciona o sistema circulatório. Então, por saber disso, eu tenho uma ideia, eu tenho um conceito, eu tenho os princípios de funcionamento e isso está idealizado em minha mente. Quando eu utilizo um implante biológico psicoativo, eu vou me valer de uma base orgânica. Geralmente esta base orgânica, e aí vai o truque, e aí vai a dica, essa base orgânica, ela é uma base, efetivamente, ela existe, ela pode ser feita de material de gelatina, essa gelatina comestível que você utiliza para fazer os seus doces, enfim, de preferência aquela sem sabor, que é um material liofilizado da parte interna do osso, do tutano, da medula óssea, que são células de primeira diferenciação, tá? São células medulares de primeira diferenciação. Eu posso utilizar outros tipos de célula. Eu aqui no meu instituto, eu já venho fazendo uma experiência de quase um ano, com um acompanhamento de dois bioquímicos que estão me dando uma força muito grande nesse sentido. Eu estou utilizando células de cérebro suíno, por favor, calma, tá? Células de suíno liofilizadas para reestruturar estruturas nervosas, tá? Nós já temos alguns experimentos legais com isso, tudo mais, estamos tudo só na fase experimental ainda, com algumas pessoas que gentilmente se predispõem a fazer se submetem a essa intervenção, ok? Tudo bem. Então, vamos voltar à parte técnica, à parte operativa desse processo. Então, eu vou utilizar uma base orgânica, pode ser um algodão embebido nesta substância, pode ser a própria substância congelada ou refrigerada, que eu vou colocar sobre a área afetada. E agora eu vou utilizar dois princípios. É agora que entra a intervenção do plano espiritual. Na minha egrégora, ou na egrégora daquelas instituições, no conjunto de acesso ao plano espiritual, de estados de consciência que vibram em dimensões que nós não concebemos, nós não conhecemos, tá? Mas que a partir da nossa condição vibratória, elas conseguem se ajustar a nós e fazer uma transferência de informação via psíquica
para que nós consigamos reconfigurar aquela área afetada, aquele órgão que está com uma determinada disfunção, aquela região do corpo que está com uma determinada disfunção ou anomalia. E aí, todo esse conteúdo psíquico, todo esse conteúdo mental, através de uma técnica específica, este estado de consciência que é meu agora, meu ou de qualquer operador que conhece aprofundadamente a técnica, ele vai, vamos usar uma palavra comum aqui que é do nosso cotidiano, faça um download deste estado de consciência e impregno nessa base orgânica que é constituído de células de primeira diferenciação. Agora vamos voltar ao começo de nossa fala. Um estado de consciência ou um princípio espiritual, ele sobrevive da forma viva, ativa e pensante em meio orgânico. Células de primeira diferenciação podem se modificar para células de maior complexidade. E aí sim, atuando no duplo etérico, ela consegue reverberar, consegue atuar sobre esta área, produzindo uma ação corretiva na estrutura do duplo etérico. Depois de um tempo, uma hora talvez, ou até menos, você retira esse material e você percebe que nesta área existe quase que a palavra é essa mesmo. Até parece que tem um edema sobre essa área. É como se fosse um processo inflamatório mesmo, de uma reação orgânica, mas no duplo etérico, de uma estrutura biológica que começa a funcionar de um jeito diferente daquele jeito que funcionava anteriormente, com as anomalias ou disfunções. E agora ela passa a lembrar aquela estrutura do duplo etérico a funcionar de um outro jeito. Como esta estrutura está intimamente ligada com o órgão, ou intimamente ligada àquela estrutura funcional, aquele sistema, aquele órgão começa a se lembrar de como ele deveria funcionar e por conta da disfunção ou anomalia, ele funciona de um jeito patológico, de um jeito doentio. Então este implante vai ficar com esse indivíduo por um determinado tempo, e é óbvio que é necessário uma ação de um passe magnético. A palavra passe magnético não é a palavra adequada, mas para ficar acomodada aos ouvidos e ao olhar de quem está nos assistindo agora, de você que está nos assistindo. Um passe que vai reorganizar essa estrutura energética, um passe ou mesmo uma energia estática que é colocada na área afetada para ativar as funções inoculadas nessa base orgânica, e aí a coisa começa a funcionar. Então eu preciso lembrar basicamente de duas coisas que é o motivo dessas nossas falas aqui, que é o fato de eu ter uma intervenção do plano espiritual quando eu preciso de elementos mais específicos, mais sutis e que até foge à minha compreensão, ao meu entendimento. Quando eu digo meu, seu também. Tá? Então o concurso de entidades espirituais que fazem parte da nossa egrégora e do conjunto de entidades que nos servem para este propósito, tá? Nos dão parâmetros, nos parametrizam de como nós devemos atuar e trabalhar especificamente sobre essa área. Ok? Então, existe uma intervenção do plano espiritual em trabalhos como esse? Indiscutivelmente, sim. Tá? Eu posso fazer esse trabalho sem o concurso do plano espiritual? Sim, claro que posso, desde que eu conheça muito bem aquilo que eu estou fazendo. Tá? Eu afirmo a vocês que aqui no nosso instituto e dentro das práticas que nós utilizamos, tanto no curso de autodefesa psíquica e proteção espiritual e no curso de formação mediúnica de base e no de medicina, no curso de formação mediúnica de base e avançada, nós sempre preconizamos aos médiuns que vão fazer esse processo de formação que tenham já uma aproximação, que desperte para uma necessidade de ter o concurso de entidades espirituais que possam estar à sua serventia para esse trabalho. Ok? Então eu espero que você tenha compreendido um pouquinho mais a respeito de implantes biológicos psicoativos, que é uma prática que hoje se consolida não por outra razão, senão a compreensão tecnológica
das ações divinas, das ações naturais, da obra divina que nós compreendemos de uma forma muito mais integrada hoje. O nosso conhecimento hoje é muito maior do que tínhamos há 30, 40, 50 anos atrás. Por exemplo, quando o Dr. Fritz, pelas mãos de Zé Arigó, executava aquelas tarefas utilizando até um instrumento até oxidado, enferrujado, ele executava essa tarefa acoplado a uma entidade espiritual que fazia todo o trabalho. Hoje nós podemos fazer este trabalho com um treinamento prévio, com uma instrução adequada, com um conhecimento mais aprimorado e com um risco absolutamente menor para o paciente, para aquele indivíduo que é acolhido dentro de estações de trabalho que estão em várias casas de acolhimento aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Tá certo? Eu deixo a você um grande abraço. Eu espero que você tenha gostado desta instrução. Tá bom? Grande abraço a você. Por favor, entre em contato conosco para que você saiba um pouco mais sobre os nossos programas de formação. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.